Glória a Deus. Praise God. Nós estamos encerrando esse mês We are finishing this month falando sobre ressurreição. talking about resurrection. Cristo, nossa Páscoa. Christ, our Pesach. Amém? Amen. Quantos celebraram a Páscoa How many muitas of you vezes went to celebrate the nesse Passover mês? many times? Na semana passada? Last week. Amém? Amen. Cristo, nossa Páscoa. Christ, our Passover. Diga para quem está do seu lado. Tell the person next to you. Se Cristo te libertar, If Christ sets you free, verdadeiramente, truly, você vai ser livre. you'll be free. Amém? Amen. Glória a Deus. Praise God. Em meio a essa celebração, In this celebration, os nossos jovens estão, como a Márcia falou, no acampamento da fé agora. the young people of church are in the retreat faith is now, as Pastor Marcia said. Apóstolo Paulo Tércio e profeta Marta estão lá. Apostle Paul and Prophet Martha, they are there. Eu estive lá na última sexta-feira, como a Márcia falou, I was there on Friday, as Marcia said. por levar a Sara I went to take Sarah, e aproveitei para ficar um tempinho. and I stayed for a little while. Amém? Amen. Vocês não imaginam o que está acontecendo. You have no idea of what's going on. E eu só vi um culto. And I only saw one service. E quando eu estava lá, And when I was there, o apóstolo Paulo Tércio já tinha dado a orientação deste culto. Paul had the directions for this service. Ele viria ministrar. He would come to preach. Mas enquanto eu estava lá, eu não sabia disso ainda, I didn't know that que ele tinha já enviado. he had sent. Mas enquanto eu estava ouvindo a palavra, As I was hearing the word, eu falei, querido Deus, I said, Dear Lord, quem ficou em São Paulo precisa ouvir the ones isso who are in São Paulo need to hear that, para poder participar to be able to mais participate ativamente more actively no culto da noite. in the tonight service. Terminou a ministração, The ministration was over. Márcia fomos conversar com o We apóstolo went to talk to Apostle a respeito do culto dessa manhã. regarding this service, Ele falou, não, eu vou estar lá. and he said, I'll be there. Ok, Okay, ok, tudo certo. okay. Muito bem, mas ontem à noite, But last night, ele mandou uma mensagem he sent us a message que não estaria. that he wouldn't be. Deus deu direção para ele ficar lá. God directed him to stay Então, there. querido, So, dear, eu tenho plena convicção I have full conviction do que eu vim fazer hoje aqui. of what I'm doing here today. Porque Deus me deu direção. Because God gave me the De ministrar direction hoje de to manhã. minister this morning. Eu não sabia. I didn't O know. apóstolo Paulo Tércio não sabia. Apostle Paul didn't know. Mas depois But after, estou aqui. I'm here. Não é pelo que eu sou. It's not because of what I É porque am. pelo que Deus está fazendo. It's because of what God is doing. Pelo que Deus está By fazendo. what God's doing Neste mês de celebração in de this month Páscoa. of celebration of Passover, Na minha vida. in my life, Neste in ministério. this ministry, Na sua vida. in your life. Deus quer God wants que você you e eu and I estejamos juntos to be together neste in movimento this move que Ele está terminando. that is finishing. Terminando essa etapa. This phase is Porque Deus sempre finishing. começa algo novo. Because God always starts Amém? something new. Amen. Você está disposto a isso? Are you willing to do Você that? entende isso? Do you understand that? Deus nunca para. God never stops. Deus sempre está em movimento. God is always E moving. se você quer andar com Deus, If you want to walk with God, você tem que estar em you movimento. have to be moving. Amém? Amen. Você tem que estar aberto. You have to be open. É muito bom o novo. It's really good, the new. Mas tem um momento, But there are tem um times, dia there's a que day esse novo that is new, fica velho is old, e precisa ser renovado. and it needs to be E você renewed. precisa receber um novo. You need to receive Amém? something new. Amen. Então diga comigo, neste mês Say with me, this de month celebração de Páscoa, of Passover celebration, Deus quer God wants que eu me movimente, me to move, que eu movimente, to move. que eu me movimente. He wants me to move. Vocês não estão se movimentando. You're not moving. Parece que vocês não estão entendendo. It seems that you don't understand. Nós precisamos nos mover. We need to move. Nós precisamos nos mexer. We need to move. Não apenas fisicamente, mas às vezes fisicamente Not only, but also physically. mexe com o nosso coração. But it touches our heart. Mexe com o nosso It espírito. moves our heart and our Muitas spirit. vezes a nossa mente Many times our mind está paralisada, is stuck. está bloqueada, It's blocked. está acostumada It's used com um comportamento. to a behavior. Então talvez, So maybe quando eu me movimento com o corpo, when I move with the quando body, eu trago naturalmente algo visível, when I do something that you can see,
que mostra, que demonstra that shows a minha vontade, my will, o meu desejo my desire de ir ao encontro to go do que Deus quer, to what God wants, gerando expectativa. generating expectations. Esse movimento, These move, esse mover, essa demonstração these showing mostra para Deus shows God que realmente o meu coração, that my heart is a minha really mente and my mind, quer, they want, deseja, they desire, precisa they need desse movimento, these move, dessa mudança these e change, deste novo. and these new. Amém? Amen. Você está preparado? Are you ready? Você está preparado? Are you ready? Você está preparado? Are you ready? Você está preparado mesmo? Are you really ready? Você quer mesmo? Do you really want it? Diga para quem está ao teu lado, Tell você the person quer? next to you, do you want? Você quer mudança? Do you want change? Você quer experimentar algo Do you novo? want to experiment something new? Você quer alargar? Do you want to enlarge? Você quer mudar as suas Do expectativas? you want to change your expectations? Você quer se aprofundar em Deus? Do you want to go deep in God? Você quer algo novo de Deus? Do you want something new of God? Você quer deixar um lugar de comodismo Do you want to leave your stuck place e avançar para um lugar novo? and reach to a new place? Quem quer isso? Who wants that? Eu não acho que ninguém quer. I don't think anyone wants. Eu acho que ninguém quer. I think nobody wants. Want you? Amém. Vamos começar. Let's start. Feche os seus olhos, vamos orar. Close your eyes, let's pray. Pai, em nome de Jesus, God, in Jesus' name, nós agradecemos, Senhor, we thank you, Lord, por esse tempo nessa manhã. for this time in this morning. Nós agradecemos, Senhor, We thank you, Lord, pela intercessão. for this intersection. Te louvamos, We Pai, praise you, Father, pelo teu agir, by your move, pelo teu mover, by your move, pelo movimento da tua glória, by your glorious pelo move, movimento do teu amor by your love's move sobre nossas vidas. over our lives. Agora, Senhor, Now, Lord, eu te agradeço I thank you pelo envio. by the Eu te sending. agradeço, Pai, I thank you, pela Father, paternidade do for the apóstolo Paulo paternity, Tércio. Apostle da profeta paternity, Marta. and Prophet Martha. Te louvamos, Senhor, por esse We ministério. praise you for this Te adoramos, ministry. Senhor, We praise pelo you que o Senhor está for fazendo, what you're doing, pelo que o Lord, Senhor está gerando em for what nós. is giving birth in nesses us dias. in these Te adoro days. pela tua palavra, I praise you for your word. que ela possa gerar. May it generate, Ela pode, and it may, e que o nosso coração receba and may our heart receive aquilo what para que ela é enviada. it's sent through. Nós te adoramos, We praise you em nome de in Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Amen. Abra sua Bíblia em Efésios 1, Open your versículo 3. Ephesians 1:3. Efésios 1, 3. Ephesians 1:3. Você pode ler comigo? Está no telão. Can you read it with me? Vamos lá? Amém? Agora de novo todo mundo junto. Bendito. Uma coisa aqui, Something. esse texto diz This text que a bênção do Pai, says that God's num blessing determinado lugar ela está. in a certain place it is. Já vamos falar sobre isso. We're going to talk about it. Mas as bênçãos do Pai But Father's blessing, vêm para mim e para they você come to me and to you somente only através de Cristo. through Christ. Tudo bem? Amen. A pastora Cida falou sobre isso Pastor Sida talked about it no apelo de salvação. in the calling for salvation. Tudo que nós podemos receber do Pai Everything you can receive from the Father é is através through do Filho, the Son, Jesus. Jesus. Por isso a nossa Páscoa. That's why our Passover. Por isso Cristo, That's why Christ, a sua ressurreição, His resurrection, é a solução is the solution para a minha vida to my e life para a tua vida. and for your life. Por isso paramos um mês That's why I stopped a para month to celebrar celebrate a obra de Cristo Christ's work na cruz do Calvário. at the cross. Amém? Amen. A bênção do Pai The blessing of the chega Father até nós reaches us somente only através de Cristo. through Christ. Agora,
Que tipo de bênção nós esperamos de Deus? What kind of blessing do we expect from God? Tivemos uma ministração quinta-feira poderosa We had a aqui. powerful ministration on Thursday. Pastor Rodrigo Palmer. Pastor Rodrigo Palmer. Eu vou emendar um pouquinho do que ele falou aqui. I'll talk about what he said Amém? a little. Ele Amen. falou a respeito de um coração quebrantado, He spoke about a de broken um coração heart. contrito, A broken heart, aonde Deus habita. where God lives. Amém? Amen. Daqui a pouco nós falamos sobre We'll isso. talk about it soon. Mas esse texto está falando But this text says que a bênção do Pai, that Father's blessing que vem até nós that comes to através us de Cristo, through Christ, ela está it is em um lugar. in a place. Pergunta para o teu irmão, aonde está a tua bênção? Where is it? Ask your brother. Aonde está a tua bênção? Where is your blessing? Qual é a resposta? What is the answer? Alguém respondeu? Did anyone answer? Aonde? Where? Aonde? Where? O texto está The falando text says que nós somos abençoados that we are blessed nas regiões celestiais, in the heavenly nos realms. lugares celestiais. In the heavenly realms. Ah, eu pensei que a bênção era aqui comigo. I thought the blessing was here with me. A bênção é nas regiões celestiais. The blessing is in the No heavenly lugar realms. celestial. In the heavenly realms. E por causa disso, nós vamos explicar melhor isso. We're going to talk about Talvez it. você pense que a tua bênção está muito distante. Maybe you think your blessing is far Na away. verdade, o diabo coloca assim: Satan actually says Deus está muito longe. God is really far away. Deus está num trono, He is in a throne. distante, Far. longe de mim, Far, far from me. longe da minha Far realidade. from my reality. Mas isso é engano e mentira. But this is deceive and lie. Amém? Amen. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Região celestial, Heavenly realms. repete comigo, Repeat after me. significa It means território. the territory. Região Heavenly é território. realms is territory. Onde a maioria de nós moramos, em São Paulo. The place where we live in São Paulo. Qual a região? What is the land? Zona Sul. The south. Isso é território. This is the land. Nós todos moramos no Brasil, sim ou não? You all live in Brazil, right? Mas se você fala, eu moro no Brasil, But if you say I live in Brazil, 8.511.900 e alguma 8 coisa million 700 and something metros quadrados. square meters. Quilômetros quadrados. Square kilometers. Fica meio perdido, né? Got kind of lost. Ah, eu moro no Brasil, mas em que lugar? I live in Brazil, but where? Desses 8 milhões de quilômetros In quadrados. these 8 million square Em kilometers. São Paulo, In São Paulo. na cidade de São Paulo, In the city of São na Paulo. Zona Sul, In south. no meu caso, In my case, na Vila Constância. Vila Constância. Amém? Amen. Alguns já moram no cantinho do céu. Some of you live in Cantinho do Outros Céu. moram em Parelheiros. Some of you live in Outros Parelheiros. moram no Grajaú. Some of you live in Grajaú. Alguns aqui moram em Alphaville. Some of you live in Alphaville. Mas tudo bem? Em São Paulo. In São Paulo, amen. Região celestial Heavenly realms. fala de território, Talk about the land. fala de domínio, Talks about domain. fala de dimensões, Talk about dimensions. fala de atmosfera. Talk about the atmosphere. Região The land é um lugar, is the place. região celestial Heavenly realm é um lugar de domínio. is the place of domain. É um lugar onde eu exerço It's the autoridade. place where I exercise my É um lugar authority. onde eu exerço domínio. It's the place where I exercise the domain. Isto é uma região. This is the realm. As minhas bênçãos, My blessings. as tuas bênçãos, Your blessings. a vontade do Pai God's Pra mim e Father's pra God você, will. For me and you, está num lugar de domínio. it's in a domain place. Está num lugar de governo. It's in a government place. Tudo bem? Amen. Isaías 54, Isaiah 54, verso 2 e 3. verses 2 and 3. Isaías 54, 2 e 3. Isaiah 54, 2 and 3. Diz o texto: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. The text says, enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide.
Não o impeças. Alongas as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Do not hold back. Lengthen your cords, strengthen your stakes. Versículo 3. Verse 3. Vou ler aqui. Porque transbordarás a mão direita e esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Amém? O que nós viemos falar aqui hoje, What are we querido? talking about here today? Nós viemos falar de a vontade de We're Deus, talking about God's will de levar você to take you, a expandir, to expand, a expandir, to expand, a to expandir expand a região do seu domínio. the place of your domain. Repete comigo, expansão. Repeat after me, Repete expansion, comigo, expansão. expansion, Mais forte. expansion. Amém? Amen. Nós vamos entender o que é expansão. We'll understand a bit about Mas com o expansion. propósito de chegar ao entendimento But we aim to reach the understanding de chegar a um lugar of getting to the place de rompimento. of breaking through. Repete comigo. Repeat after me. Expansão, Expansion, rompimento, breaking through. expansão, Expansion, rompimento, breaking through. expansão, Expansion, rompimento. breaking through. A Bíblia diz The Bible says que as nossas bênçãos that our blessings estão num lugar de domínio, are in a place of num domain. lugar de domínio. In a place of A domain. nossa autoridade Our authority está num lugar de is in a domínio, place of domain. está na região celestial. Is in the heavenly E a Bíblia realms. diz em Isaías 54 And Bible says in que a Isaiah vontade de 54 Deus é that God's will que is nós estendamos that we may enlarge as nossas our habitações, tents, o lugar da nossa the tenda, place of our tents, o lugar do nosso the domínio. place of our domain. Ele diz: He says, firma bem as tuas estacas. enlarge, Esteja convicto, be sure, be sure que você pode. that you may. A minha vontade, Deus fala, My will, God says, é que você amplie o lugar is that you enlarge the place da tua tenda. of your tent. Ele fala He says no versículo in 3, verse 3, porque o meu desejo for my desire para você for you é que você transborde, is that you may flow pra direita e overflow pra esquerda. to the right and to the que left, você possua that you may have nações, the nation, que você amplie that you may spread out, territórios. you may settle in their territories. Você está entendendo? Do you understand? Amplie territórios. You enlarge the E que territories, você habite and that you may dwell cidades assoladas. desolate cities. Qual é o desejo de Deus What is God's desire? ao enviar Cristo para a terra When He sent Christ to e earth, formar uma geração de filhos? and He made a generation of Na verdade, sons. a Bíblia fala The Bible says actually que como Ele é, that as He was, assim nós somos. as He is, we are. Esse é o propósito de Deus. This is God's purpose. Ter filhos na terra Have sons on como o earth seu filho, as His son, como o seu unigênito. as His firstborn, Jesus. firstborn, Jesus. Amém? Amen. Deus quer que eu e você, God wants me and you aqui na terra, here on earth. estabeleçamos o seu We may reino, establish His o seu kingdom, governo. His move, E o governo de Deus, and God's o move, domínio de Deus, God's domain. é um governo It's a government de expansão. of expansion. É um governo, It's a government. é um reino It's a kingdom que se expande. that expands. Amém? Amen. Deus não é parado. God does not Deus stay não é stuck. limitado. He's not limited. Ele sempre se renova He's always renewing Himself em in criatividade, creativity, em poder, in power, em glória. in glory. Ele não é o mesmo. He's not the same. Amém? Amen. E Ele quer que os seus filhos And He wants His children também vivam assim. to live this way. Não estou falando aqui, querido, I'm not talking about apenas only de expansão, about expansion de and prosperidade, prosperity de dinheiro. of money. Isso é o mínimo. This is the least. Isso não é nada. This is nothing. Eu estou falando de um I'm governo talking about a move na minha vida, in my life, na tua vida, in your a life, vontade de Deus, God's will, que eu e você that you and me alcancemos may reach um rompimento. the breakthrough. Amém? Amen. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Let me read a little bit. Expansão Expansion. significa It means alargar, enlarge, esticar, stretch,
ser o pioneiro de algo Be que the- ninguém nunca fez. Be the pioneer of something nobody has ever done. Amém? Amen. Expansão, Expansion. alargar, Enlarge. esticar, Stretch. fazer algo Do something novo. new. Na verdade, o movimento apostólico e profético The prophetic and apostolic move é um movimento is a move que flui that flows debaixo da unção de expansão. under the expansion anointing. Sim ou não? Amen. Um exemplo da casa, As an example of the house, dos nossos pais, our fathers, apóstolo Paulo Terço e profeta Marta. Apostle Paulo, Terce, and Prophet Martha, Eles começaram esse they ministério started this ministry. deixando os seus próprios They left interesses, their own desires. deixando a sua vida particular They left their personal e lives. foram atrás de um sonho. They reached for a dream, Foram atrás de um sonho, for a dream, um sonho de Deus. God's dream. E eles entregaram toda a sua They vida surrendered all their e toda a lives, sua all família their family, através de para um projeto for a que project Deus colocou no seu that God coração. has placed in their hearts. Qual é o projeto? What is the project? A Zona Sul para Cristo. The South for Você Christ. sabia disso? Did you know that? Você já sabe disso? Did you know that? Há um projeto no coração de Deus There is a project in dessa God's região heart ser transformada. of this land to E be Ele colocou esse transformed. projeto And He placed this no coração project do apóstolo Paulo Terço e da profeta in Marta. Prophet Martha's and Paulo Terce's E eles aceitaram esse projeto. and they accepted Então it. ele sabe So they know. que ele tem que expandir, So he knows he has to que ele tem que expand. expandir. He has to Ele já tem expand. 14 It's anos been 14 years ou mais, or more, 16, 16, que esse projeto that this project está crescendo, has been growing, está avançando. it's been reaching. Amém? Amen. É algo bem perto da gente. It's something close to us. Eles enfrentaram desafios, They had challenges. fizeram renúncias They had pessoais, to renounce some things. entregando-se num projeto de discipulado, They surrendered to a discipleship project. formando pessoas Like they're born, iguais a making si, people like them, no mesmo nível, in the same level, na mesma unção. in the same O anointing. projeto apostólico, The apostolic a visão project, the apostólica, apostolic view, forma pessoas forms people com a mesma visão, with the same com o view, mesmo objetivo, with the same purpose, com o mesmo movimento, with the same move, com a mesma intenção. with the same intention. Quem não ouviu aqui quando entrou nesse ministério, If you have you not heard here when you uma come to this palavra ministry, parecida com essa, the word similar to this one, dita pelo pai da casa. said by the father of the O meu house, desejo my desire é que você cresça mais que eu. is that you may grow more Alguém than ouviu me. isso? Did anyone hear that? Que você cresça, That you may que grow, você receba mais, that you receive que você more, floresça mais. that you may flourish more. Essa é a visão This is the view de quem tem of the one o entendimento who has the understanding de expansão. of expansion. Não se limita em si, It doesn't limit to the self. não é algo para si It's somente, not something for the self. é algo que precisa ser passado. It's something that needs to be showed. Estamos falando de território, We're talking about lands. estamos falando de região, We're talking about lands de domínio. of domain. E Deus quer And God wants que eu e você, you and me, pessoalmente, personally, individualmente, individually, mas também but also como igreja, as a church, como corpo de Cristo, as the body of Christ, alcancemos expansão. we may reach the expansion. Amém? Amen. Os pais dessa casa The fathers of this house, têm o entendimento they have the que understanding para expandir that to expand, precisa de companheiros. they need E aí ele companionship, investe neles and then they invest e in os people, envia. then send Por isso them. estamos aqui. That's why we're here. Amém? Por Amen. isso estamos aqui. That's why we're here. Diga comigo, rompimento, Say with me, breakthrough, expansão. expansion. Qual a diferença dos dois? What is the difference between them? Qual a diferença What is the difference de rompimento of breaking through e de expansão? and expansion? Já falamos. We have spoken. Expansão, Expansion, alargar, you enlarge, esticar, you stretch, um movimento the move de crescimento. of growing. Alarga as suas tendas, You enlarge your tents, as cortinas da tua the habitação. curtains of your dwelling. Não impeça. Do not stay. Alonga as tuas cordas. Lengthen your cords, Firma bem as tuas estacas. strengthen your stakes, Porque você vai transbordar for you will spread para a out direita to the right e para a esquerda. and to the left. Diga comigo, expansão. Say with me, expansion. Muito bem. E rompimento? What about breaking through? Breaking out. Você conseguiu ter essa imagem na sua cabeça? Do you have an image in your mind? Nós já falamos muitas vezes, o apóstolo Paulo já falou muitas vezes sobre isso aqui. We have spoken many times Sobre about região. lands.
Existe uma região. There is a land. Existe um lugar que você está. There is a place where you Existe are. um nível que você está. There is a level where Só you que are. Deus quer que você faça um movimento de But expansão. God wants you to make a move of Amém? expansion. Amen. Você não pode ficar acomodado. You cannot stay stuck. Movimento de expansão. The move of expansion. Aquilo que Ele te dá, What He gives you, Ele quer que multiplique. He wants you to Ele quer que multiply. multiplique. Multiply. Amém? Amen. Só que vai chegar um dia, The day will come. vai chegar um momento The movement will come. que só expansão não adianta. That only expansion is not Vai enough. chegar um momento, The moment will come. e creia, igreja, Trust creia a church. novidade de vida. Trust novidade de vida. Esse é o nosso momento. This is our time. Esse é o nosso momento This is our de time ministério, of ministry, de vidas. of lives, de rompimento. of breaking through. Este é o nosso This momento. is our time. Esse é o nosso momento. This is our Esse é o time. nosso ano This is our de year rompimento. of breaking through. Amém? Amen. A partir de maio, As from May, começamos um novo projeto we start a new project de redes. of net. Net. Redes. Redes. Net. Amém? Yeah. Esse propósito de rede, This purpose of net, colocado no coração do pai da casa, placed in the heart of fathers. pelo pai, By the Father, o pai da casa, pelo pai by the Father of the celestial, house, by the Heavenly Father, vai levar it will take a igreja the church a rompimento. to break through. Agora diga para quem está do seu lado, Tell the person next to you, a igreja the church sou eu is me e você. and you. Amém? Amen. Deus deseja expansão, God wants expansion, mas Deus deseja rompimento. but God wants breaking O through. que é um rompimento? What is a breakthrough? É um ato sobrenatural It's a supernatural act e repentino de Deus. and sudden of God. Sobrenatural Supernatural e repentino and sudden de Deus. of God. Amém? Amen. É algo que, ao chegar ao limite da minha expansão, It's something that when you reach the limit of your expansion, ao chegar ao limite do meu território, you reach the limit of your que eu já land expandi, that I have expanded, que eu já expandi. that I have expanded. Não é que eu estava parado, It's not that you were eu still. estava trabalhando, I was eu working. estava me I movimentando. was moving. Só que chega num limite But it gets to the limit que eu preciso de algo mais. that I need something more, Algo mais. something else. Eu já tive experiências com Deus, I've had já experiences with avancei, God. I já have larguei, reached, I have enlarged, mas eu preciso de mais. but I need more. E esse mais And this more depende de Deus. depends on God. É um rompimento. This is the breakthrough. É um rompimento. It's the breakthrough. Amém? Amen. Nós precisamos entender bem esses passos. We need to understand this space very well. E vamos ler alguns textos We're going to read some texts para mostrar que o reino de Deus to show that God's kingdom, é um reino it's a kingdom de expansão of expansion, e de rompimento. of breaking through, Seja em que área que for. whatever area it is. Só que eu não posso ir direto para o I rompimento. cannot go straight to breaking through. Eu preciso entender. I need to understand. Se quisermos nos mover em expansão e rompimento, If we want to move in expansion and nós breakthrough, precisamos entender we need to understand como o reino funciona. how the kingdom E o works. reino funciona And it works com ordem. with order. Com ordem. With order. Se não houver ordem, There is no order. vai haver expansão. Se não There- houver ordem, If there's no order, não haverá there will be expansão e no rompimento. expansion and breakthrough. Amém? Amen. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Open your Bible to Genesis 1. Isso tudo a gente já tem falado aqui, nós já temos recebido We have been talking about it here. muito dessa palavra. We have received a lot of this word. Gênesis 1:1. Você pode ler comigo bem forte? No princípio criou Deus o céu e a terra. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Amém? Amen. Muito simples. Simple. Verdadeiro. True. Amém? Amen. No princípio, o que Deus criou? In the beginning, what did He create? O que foi que Ele criou em primeiro lugar? What did He create first? O céu Heavens e a terra. and earth. Ok. Okay. Versículo 9. Verse 9. Pode ler? You read. Amém? And God said,
Let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear. And that it was so, and it was so. Deus criou o céu e a God terra. created heavens and earth. Na terra, On earth, ele colocou uma outra ordem. he gave another Ele statement. separou He separated águas waters e que formou a terra. when he formed earth. Ele criou um He ambiente got an environment de água of water e um ambiente de terra. and an environment of earth. Então, vocês estão comigo? Are you following? No princípio, ele criou o céu e a terra. In the beginning, he created Mas heavens depois and ele olhou earth, para a terra and then he looked at earth, e criou a parte seca and he created the e dry a parte land das águas. and the waters. Amém? Amen? Vamos seguir o texto. Let's follow. Eu vou ler conforme a projeção, I read with the projection, ok? okay? Um texto atrás do outro, um versículo, até o One after 22. the other up to 22. Vou ler esse. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. The next one. Are you ready? E disse Deus. Espera aí, eu vou ler aqui, vocês olhem para mim para eu enxergar. Versículo 10. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto conforme a sua espécie, e cuja semente esteja neles sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que deram semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares nos céus e no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz das trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, e foi o 4º dia. E disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, e nos quais povoaram as águas, conforme as suas espécies, e todas as aves que voam, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multipliquem as aves dos céus. Traduz apenas o 11 e o 21 e o 22. Genesis 1:11. Then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds. And it was so. 22. God blessed them and said, be fruitful and increase in number and fill the water in the seas, and let the birds increase on the earth. And there was an evening, and there was morning, the 5th day. Amém? Amen? Presta atenção. Pay attention. No princípio criou Deus o céu e a terra. In the beginning, God created the heavens and earth. Ele fez separação entre o céu e a terra. He separated heavens and earth. Na terra, On earth, ele separou He separated a terra seca the dry land e as águas. and the waters. Logo em seguida, Following, ele começou He started a povoar to o céu, place heavens, a terra earth, e o mar. and the As seas, águas. the waters. Tudo bem? Amen? O céu, The heavens, 2 porções, 2 portions. os luminares.
The luminars, Amém? the lights, Os luminares. the lights, Sol, sun, lua, moon, estrelas. stars. Algo mais no céu. Something else on heaven, As aves the birds que voam. that fly. Tudo bem? Amen. Ele criou o céu He created e heavens depois povoou. and they put Ele things in criou a it. terra He created e earth depois povoou. and then put things. Toda a espécie de animais. All the animal species, Toda a espécie de vegetais. all species of vegetables. Ele fez isso. He made it. Mas primeiro ele colocou uma ordem. But first he said something. A mesma coisa aconteceu com o mar. The same things Algo happened que to você já seas. sabe. Something that you know. 3 pensamentos aqui. 3 thoughts here. Deus cria primeiro o ambiente. God creates first the environment. Isso você já sabe. You know that. Isso você já tem aprendido aqui. You have learned it. Deus cria primeiro o He ambiente. creates first the O que environment. é um ambiente? What is the environment? Dentro do contexto que estamos falando. Within the context we're talking Uma about. região. A land. Tudo bem? Amen. O The ambiente environment é uma região. is a land. Apenas uma região? Only a land? Ou o que nós falamos aqui? What we have been talking here? Uma região de... A land Uma of. região de... A land of. Are you here? Vocês estão aqui? Uma região de... A land of. dom- Uma região de A land of domínio. domain. Amém? Amen. Deus cria um ambiente God creates the e environment. coloca criaturas nesse and he ambiente. puts creatures E in a the ordem environment, and the statement Ocupem o is espaço. fulfill the place. Tudo bem? Amen. Você está entendendo a mente de Deus? Do you understand God's mind? Ele estabelece, Establishes, depois cria alguém creates para something, ocupar esse someone território. for these lands. Nos céus, On heavens, as estrelas, the stars, as aves, the birds, na terra, on earth, os animais, the animals, os vegetais, the vegetables, no mar, on sea, toda espécie de ser all species of beings que respira debaixo d'água. that breathe underwater. Amém? Amen. Segundo pensamento. Second thought, Deus coloca God places o homem, man, o ser humano, the human being, neste lugar. in this place. Tudo bem? Amen. Nós não chegamos até lá, We didn't reach there, mas Deus criou o homem but God created e o mankind colocou num lugar and put him in a place de domínio. of domain. Anota. Write it there. Gênesis 2, Genesis 2, versículos 7 e 8. verse 7 and 8. Gênesis 2, Genesis 2, versículos 7 e 8. verse 7 and 8. Deus coloca o homem God places man num lugar de domínio. in a place of domain. Olha o que o texto fala. Look what the text says. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O próximo. 8. Pode ler o 7. Genesis 2, 7. The Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Now the Lord God had planted a garden in the east, in the Eden, and there he put a man and he had formed. Deus cria primeiro o ambiente, God first creates the environment. depois coloca criaturas Then para he places governar, creatures to para govern, ocupar o to espaço. fulfill the place. Com relação ao homem, Regarding ele man, coloca o he homem places man num lugar de domínio, in a place of num domain, lugar de in autoridade, a place of authority, numa atmosfera in a atmosphere que ele deve dominar. that he must domain. O homem tem que dominar. Man must A domain. região que Deus estabeleceu The land that God para o established homem, for man, em toda a parte da terra, anywhere on earth, assim como nós estamos aqui na Zona Sul, as we're here in the south, Deus colocou Adão God placed Adam num lugar, in a place chamado Éden, called Eden, limitado. the limited. Tudo bem? Okay, Eu mesmo já preguei sobre isso aqui. I have preached about it here. O Éden Eden era um lugar limitado. is a limited place. Aquele lugar That place do Éden, of Eden, naquele lugar, on that place, a ordem de Deus God's command para Adão era: for Adam was multiplique-se, multiply, expanda, expand, expansão, expansion, amplie o território. enlarge your territories. Tudo bem? Okay?
Já falamos sobre isso muitas vezes em sala de aula. We spoke about it on the lessons. O propósito The purpose era multiplicar was to e multiply encher aquele lugar. and fulfill that place. Amém? Amen. Lembro uma ministração aqui do pastor Mike Shea, I remember administration of Pastor Mike Shea 800 anos atrás. 800 years ago. Já era neste lugar, It was here in this place num already, congresso. in a E ele falava conference. sobre isso. He talked about it. Ia chegar um momento The moment would come que ia se multiplicar. that it was to multiply. O que é? Ter filhos, certo? Have children, right? Iguais a si. Like you. Iguais, semelhantes a ele. Amém? Like seeing. Filhos. Children. Filhos. Children. E gente ocupa espaço, sim ou não? And people fulfill the place. Ocupa espaço. It does. Muitos filhos. Many children. Ia chegar um período, um momento, The time would sei lá, come, 2000 anos, 2000 years, que eles estavam se multiplicando, they would be talvez multiplied. menos tempo. Maybe last time. Não ia caber mais ali. That it wouldn't be enough. Amém? Amen. Não ia caber mais. People O wouldn't. que eles tinham que fazer? What do they have to do? Ampliar o Éden. Expand Eden. Expandir o Éden. Expand O pastor Eden. Mike falava sobre isso. Pastor Mike talked about it. O momento Adão iria falar, At some moments, Adam would say, colocando todos os seus filhos put all his children nos limites in the limits do Éden, of Eden, nos limites do jardim. in the limits of the E quando ao garden. contar de 3, When I count 3, pensa que nós que inventamos isso? do you think we created Ao that? contar de 3, When I count 3, Adão daria uma ordem. Adam would give a Quando eu command. cantar 3, When I count 3, vocês, you, cada um à sua frente, each of one of you, avancem, reach avancem a cerca do Éden. to the garden, A cerca. to the O limite. limits. Levem Take aquilo que nós temos aqui whatever we have para mais here, adiante. take it forward. Aí o avanço teria que ser, And then Tô it would be, imaginando. we can imagine, no primeiro momento, in the first moment, 1 quilômetro. 1 Já kilometer. dava uma folgadinha. Then it would be Mas better. passava um mês, 1 month, já não cabia mais. it couldn't feel anymore. Vamos avançar de novo. Let's Vamos go avançar de again. novo. Let's reach again. Vamos avançar de novo. Let's go again. Vamos ampliar Let's expand essa área de this domínio, area of domain, esse território this place que Deus deu para that nós. God gave us. Tudo bem? Amen. Qual era o propósito de Deus? What is God's purpose? Que este Éden, That this Edom, este lugar this place que Deus estava that God was governando com o homem, with man governed fosse expandido, could be expanded, fosse expandido, could be expanded, fosse expandido, could be expanded até que toda a terra till all earth fosse dominada, could be domain, governada governed pelo Filho de Deus, by the Son of God, Adão, Adam, os seus filhos. and his children. Tudo bem? Amen. Está comigo? Are you following me? Aí eu perguntava no discipulado, I asked in discipleship, se Adão não tivesse pecado if Adam had not sinned, e toda a terra estivesse já ocupada And por, now the earth was por filhos de Deus, fulfilled by God's children, nenhum morrendo, none of us dying, porque o salário do pecado é morte. because the wage of Se sin não is houvesse death. pecado, If there is no sin, não haveria morte. there is no death. Como ficaria a situação hoje? What would be the situation today? Segundo a cronologia bíblica, According to the Bible, 6.000 anos de criação. 6,000 years of Ninguém creation. morrendo. Nobody dying. Ninguém morrendo, Nobody porque dying. não tem pecado. Because there's no sin. Ninguém morrendo, Nobody dying. porque não tem pecado. Because there's no sin. Qual era o propósito? What is the purpose? Where? Onde? Aonde? Where? O universo inteiro está aí para quê? The whole universe is Para que here. Deus criou esse universo? What for Para was que it eu e você, created? For you and me. para que os filhos de Deus For the sons of God. exercessem domínio They e exercise their levassem domain Deus, and take levassem o God. governo de Deus. Take God's government. Amém? Amen. Isso é outro assunto. This is another subject. Isso é o que penso. This is another topic. Amém? Repete comigo. Repeat after me. Deus cria God creates primeiro o ambiente, first the environment. coloca o homem He places man no lugar de in the domínio. place of domain. E o lugar que o homem foi The colocado place where man was placed é chamado Éden. is called Eden. Éden, Eden, um dos significados one of the meaning, é presença de Deus. it's God's presence. O homem foi colocado God, the num man lugar was put físico, in a physical place, territorial, and the land, mas ele estava num lugar but he was in a place que era a presença de Deus. that was God's E presence. ali Adão And there Adam devia exercer domínio. should exercise the domain. O texto fala, The text a says, Bíblia fala, the Bible says, que ele colocou o homem no Éden and he placed man in para o Eden lavrar,
to work, para cuidar, to take care, ou seja, para exercer domínio, to exercise the para exercer domain, autoridade. to exercise authority. Tudo bem? Okay? Deus é um Deus God is a God de ordem. of command. Deus é um Deus God is a God de expansão. of expanding. Ele estabelece He lugares establishes places e ele coloca pessoas and he places people para exercerem domínio. to exercise the domain. E o desejo dele And his é que o desire, lugar que você está you're not only there exercendo o domínio exercising your seja domain, expandido. this place might be Tudo bem? expanded. Okay? Agora a pergunta é: The question is, qual é a região what is the land do seu domínio? of your domain? Em outras palavras, Other words, para que Deus te chamou? what did God call you for? Para que Deus te criou? What did he create you for? Para que Deus te criou? What did God create you for? Ouvimos muito aqui. We heard here a lot. Você não é filho do acaso. You were not the son of something. Deus planejou. God planned you. Deus planejou God planned you. a sua vida. He planned your life. Deus planejou God planned que você estivesse aqui that you hoje. could be here Que você today. estivesse nessa geração. That you would be in this Que você generation. estivesse aqui. That you would be A Bíblia here. diz The Bible says que Ele nos conhece. that He knows us. Nos conheceu He knew us dentro do ventre da nossa mãe. within our mother's E Ele womb. estabeleceu um plano. And He established a plan. Ele estabeleceu um He propósito. established a Ele purpose. estabeleceu uma história. He established a Ele story. estabeleceu um destino. He established a destiny. Ele estabeleceu uma He vontade established a will. boa, Good. perfeita Perfect. e agradável. Pleasant. Muitas vezes Many times. não é o que nós It's vivemos not what we live por causa do pecado, because of por sin. causa do diabo, Because of Satan. por causa do mal, Because of evil. por causa da maldade. Because of evilness. Mas existe algo escrito. But there is something written. Ele planejou He planned um lugar para você a estar. place for you to be. Deus não coloca He does not ninguém, place anyone, nenhuma criatura, not one em nenhum creature, lugar in no place, sem colocar para ele without telling propósito him, without giving de him a purpose domínio of domain, e de multiplicação. of multiplication. Tudo bem? Okay? Eu te mostrei isso em Gênesis. I showed you in Genesis. Qual é o seu lugar de What is your domínio? place of domain? Talvez seja uma escola, Maybe it's a school. talvez seja uma universidade, Maybe it's a college. talvez seja um negócio, Maybe it's business. talvez seja uma empresa, Maybe it's a company. talvez seja política, Maybe it's politics. talvez seja as artes, Maybe it's art. talvez seja os esportes, Maybe it's sports. talvez seja educação em todos os sentidos, Education in all senses, maybe. saúde, Health. seja lá o que for. Whatever it is. Aonde você está? Where you are. Qual é o lugar que você está? What is the place that you are? Esse é o teu lugar de domínio. This is your place of domain. Esse é o lugar que Deus estabeleceu para você. This is the place God established for you. Está comigo? Are you following me? Deus quer God wants que nós ampliemos us to expand aonde nós estamos. wherever you are. Amém? Amen. Não quero que você fique olhando apenas aqui para a situação igreja. I don't want you to look just at the church. Eu quero que você olhe para a sua vida. I want you to look at your life. O que Deus deu para você? What did God give you? Você sabe o seu talento. You know your gifts. Você sabe o seu talento. You know your gifts. Nós falamos aqui We talk about sobre it os dons here. do Pai. About the Father's E nós gifts. começamos a ministração lendo Efésios 1:3. We started talking about Ephesians 1:3. O Pai, The Father, o Pai the Father nos abençoou. has blessed us. Tudo o que você precisa Everything you need para cumprir to fulfill o seu destino, your destiny, o seu propósito your purpose que Deus estabeleceu, that God has established, estão com Ele. it is with Him. Ele te planejou. He has planned you. Ele colocou dons. He put gifts. Ele colocou dons He put gifts na sua vida. in your life. Amém? Amen. Amém? Amen. Ele colocou um projeto para você. He has Ele a project estabeleceu for um you. plano para a He sua vida. established a plan for your life. Amém? Amen. Deus te ama. God loves you. Ele colocou as sementes. He put the seeds. Ele colocou os He propósitos. put the purpose. Agora compete a mim e você. Now it's up to me and you. Compete a cada um de nós It's up to each one of us buscar. to reach. Onde? Where? Fale para mim. Where? Aonde? Where? Aonde? Where? Nas regiões celestiais em Cristo. In the Alguém falou aí. heavenly realms Nas in regiões Christ. celestiais, a vontade dele. In the heavenly realms in Christ, Amém? His will. Glória a Deus. Praise God. Nós precisamos expandir. We need to expand Como Adão. as Adam. Como Adão. As Adam. Nós precisamos expandir. We need to expand. Nós precisamos ampliar We need to a nossa região de stretch domínio. our
region of domain, o nosso território. our territory. Amém? Amen. Aonde nós estamos, Wherever we are, esse é o nosso Éden. this is our Eden. Esse é o lugar This is the place que é onde nós precisamos that we need multiplicar. to multiply. Amém? Amen. Fica de pé um pouquinho, quero ler um texto com você de pé. I want to read a text with you standing up. Salmo 119, 32. Psalm 119:32. Leia comigo bem forte. De novo. A maioria das versões. Por favor. Sorry. Tudo bem. I run in the path of your commands, for you have set my heart free. Essa versão também fala sobre isso. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração, ou quando liberares o meu coração. When A you set our maioria hearts das free. versões fala isso. Most versions say, when you set our hearts free. Eu vou correr o caminho dos teus I mandamentos, will run the path of your commands. depois que After o Senhor the Lord liberar o meu coração. has set my heart free. Em outro sentido, Another meaning, eu vou correr o caminho dos teus I will mandamentos. run the path of your E quando eu commands. corro o caminho dos teus While I mandamentos, run the path of quando eu your caminho commands, na tua vontade, when I walk in quando eu your way, conheço a tua when I vontade know your way, e caminho junto com a tua and I vontade, walk with your way, o Senhor vai me mostrar the Lord will show me como eu faço. how I do. Existe uma versão que fala exatamente assim: There's a version that says, corro pelo caminho I run for the path que os teus mandamentos apontam. that your commands show me. Corro pelo caminho I run in the path que os teus mandamentos apontam. that your commands show. Entendeu? Did you understand? Eu corro pelo caminho que os teus mandamentos I apontam. Ou run in the seja, path that your o commands que o show. Senhor fala para mim, eu vou seguir. It is whatever the Lord tells me, I will follow. Fazendo isso, By doing that, o Senhor me mostra the Lord will show me como fazer. how to do it. Tudo bem? Okay? Repete comigo. Eu fui criado I was com raised propósito. with a O Pai me purpose. deu um talento. The Father gave me O a Pai me gift. deu The autoridade. Father gave me authority. Quando eu conheço essa vontade, When I know quando eu this will, busco essa vontade, when I seek this quando eu will, recebo essa when I vontade, receive this will, Ele me mostra He shows me como ampliar how to o expand meu território. my territory, my Amém? land. Levante suas mãos, eu quero orar. Raise your hands, I want to pray, Daqui a pouco a gente continua. and we'll continue. Levante suas mãos. Raise your hands. Pai, no nome de Jesus, Father, in Jesus' name, eu quero declarar I want to declare sobre cada um que está neste lugar aqui over each o one in this pleno place entendimento here, the understanding, e a plena convicção the full understanding da and sua conviction necessidade of their needs, de expansão, of de expanding, avanço. of Eu reaching. libero em nome de I release in Jesus Jesus' cada name um neste lugar each one in this para place receber to o receive entendimento the understanding que precisam that e need que podem and that they may se expandir. to expand. Eu faço resistência agora I resist a toda a now força do inferno, to all a toda strength ação of hell, diabólica, to all de evil distração, action, of de distraction, cansaço. of No tired. nome de In Jesus, Jesus' name, eu declaro, I como a declare, palavra fala, all the word toda a says, mente all the mind, cativa kept à tight obediência de Cristo. to obedience of Nós Christ. queremos We want o teu governo your e a tua government vontade, and your will. em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém? Amen. Pode sentar. You may sit. Isaías 9:7. Isaiah 9:7. Isaías 9:7. Isaiah 9:7. Como expandir? How to expand. Como expandir? How to expand. O último texto que nós lemos Let's text this. fala aqui: It says, eu vou expandir I will expand quando eu conhecer when I know a vontade de Deus. God's will. Como eu conheço a vontade dele. When I know Quando eu God's will. conheço e descubro When I know and I os find seus out dons sobre minha His vida, gifts over my life, eu posso I may avançar. reach. Isaías 9:7. Isaiah 9:7. Do aumento do seu governo, do aumento deste principado e da paz, não haverá fim.
sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Isaiah 9:7. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Amém? O Amen. texto fala, The está text falando a says, respeito de It's Jesus, talking about Jesus, do aumento do seu governo of the increase of his government e da sua paz, and peace. não haverá fim. There will be no end. O aumento do seu governo. The increase of his O government. que a Bíblia está dizendo, What the Bible o says. reino de Deus, God's o kingdom, governo de Deus God's government é feito is made para se multiplicar. to multiply. O governo de Deus, God's o government reino de Deus God's kingdom é feito para crescer, is made to é grow, feito para se expandir. to expand. Mas por favor, querido, Please, dear one, não separe, do not separate. não separe Do not a separate sua vida your life da vida espiritual. of the spiritual life. Não separe. Do not separate. Eu quero declarar I want agora, to declare now, seja rompida you may break out essa now divisão with this do division secular of the do worldly espiritual. and the Você é spiritual. uma pessoa You are só. one only person. Você é uma pessoa You só. are one Você é only filho person. de Deus. You are a son Você é of embaixador do reino. You are an ambassador Você of representa kingdom. o governo de You Deus na represent terra. God's kingdom on earth. Não é apenas o governo It's espiritual not de uma only maneira separada. the spiritual government Tudo que separately. diz respeito a você, Everything that tudo que diz concerns respeito à sociedade, Everything concerning tudo que the diz society. respeito a essa terra, Everything concerning this earth. você é o You responsável are responsible de trazer to bring este governo, this government, de trazer esta expansão. this expansion. Tudo bem? Okay? Estou me fazendo entender? Am I making myself Você clear? precisa estar constantemente em expansão. You need to be always in No seu constant trabalho, expansion at Na work, sua escola, at school, na sua casa de paz, at your house of peace. na conquista de almas. When you conquer na presença de souls Deus. in God's presence. Aonde é Where a sua área de governo? is your place of government? Aonde é? Where, Qual what é sua região de domínio? is your land of domain? Você precisa se expandir. You need to expand. Você precisa se expandir. You need to expand. Diga comigo, nunca mais Say nevermore estagnação. staying still. Eu preciso I need expandir. to expand. Eu fui chamado I was called para expandir. to expand. Amém? Amen. O reino de Deus foi feito para expandir e não para ficar parado. God's government was made to expand, not to stay still. Quando você entende que foi chamado para ir e expandir o reino, When you understand you're being called to go and expand the kingdom, você entende que foi chamado you understand you're called para abençoar outras pessoas. to bless other people. Qual é a grande vontade do Pai? What is the greatest will of the Father? Qual é o grande propósito do Pai What is the greatest purpose of the Father aqui na terra? on earth? Quem pode me dizer? Who can tell me? O que Deus mais quer? What does He want the most? O que Deus quer? What does God want? O quê? Que os homens o conheçam. That mankind should know Him. Jesus disse que nós faremos obras maiores do que Ele, sim, mas para que essas obras? Para quê? Em que sentido expandir o reino? O que Deus mais quer na terra? What O does que God Deus mais ama wants na most on terra? earth? What does He love most on earth? Pelo que o coração do Pai bate? What does His heart beat O que for? Deus quer? What does God O want? que Deus mais ama na terra? What does He love the most? Vidas, Lives, pessoas, almas. People, souls. Amém? Amen. Eu falei no começo, talvez nós nos acomodamos no amor de Deus. Maybe we are used to God's love, E as por I isso said. precisamos ser sacudidos com expansão. Then we need to be shaken with expansion. Por isso precisamos ser movimentados por Deus. That's when we need to be moved Inquietados by por God. Deus. We need to be shaken by Porque é God. muito confortável estar aqui na It's very igreja. comfortable to hear. É muito confortável receber de Deus. It's comfortable to receive Receber, from God. receber, Receive, receber, receive, receber. receive. Aguardar um dia And wait for the ser day arrebatado.
to be taken away. Isso é muito confortável. It's very comfortable. O que Deus quer What God wants é que os seus filhos is that His se children movimentem. will move, Se movimentem em expansão. will move in expansion. No lugar que você estiver. Wherever you are, No habitat que você estiver. wherever you are, No lugar que você foi plantado. in the place you have been Você planted, precisa se movimentar. you need to move. Você precisa se movimentar. You need to move. Você precisa alcançar o coração de Deus. You need to reach Deus God's precisa heart. alcançar o teu God coração. wants to hit your heart. Você foi colocado neste lugar. have been placed Você foi in this colocado place. nesse ambiente You have been placed in this para você environment trazer o reino, that you may bring manifestar the o reino. you may manifest Eu the trabalho em kingdom. artes. I work with arts. O governo de Deus está comigo. The government E of Deus God vai is with me. vai ser revelado And God will be revealed através do meu through trabalho. my work. Ele vai ser He revelado. will be As revealed. pessoas vão ser atraídas para Deus. People will be attracted Não to porque eu God. sou religioso, Not because I'm não porque eu vou em religious, alguma igreja, not because I go mas to o the dom que church, Ele me deu, but the gift o He has talento que given Ele me, me deu, the gift He has aquilo given que eu me, faço, whatever I que Ele do, colocou no meu that He has coração, placed in eu my heart, entendo. I understand. Ele colocou talentos He e Ele gave me pode to me give fazer it. expandir. He can make me Ele expand. pode me fazer He can make me perfeito perfect naquilo que eu estou colocado. in what Você I've been precisa placed. entender. You need to Nós understand. precisamos We entender need to understand que o governo de that Deus God's tem que government fazer parte da nossa has to vida. be part of our life. Não apenas aqui dentro da Not igreja. only in the church, Não apenas aqui. not only here. O reino de Deus foi feito para expandir. God's kingdom was made to Quando expand. entendemos isso, We understand nós it. entendemos We understand que nós somos chamados that we have been para called abençoar to pessoas. bless people. Daí Deus vem Then God e comes te capacita and He para allows fazer you, isso. enables you Mas to nós do it. precisamos nos movimentar. But we need to move. Nós precisamos exercer o We domínio. need to exercise Nós domain. precisamos mostrar esforço. We need to show the Amém? effort. Amen. Quando o pastor Rodrigo falou aqui na quinta-feira When Pastor Rodrigo talked on Thursday, que Deus habita no lugar, o texto que ele citou de Isaías, he said about Isaiah que Deus habita no alto e sublime trono, that God dwells in a high and mas também sublime no throne, coração do humilde de espírito. but also in the humble do spirit contrito. and a heart broken. Deus não vai te expandir God will not expand you se você estiver preocupado com você mesmo. if you're worried about yourself. Estou lembrando da ministração de quinta. I remember about Thursday, Deus não vai te expandir. God will not expand Deus não you. vai aumentar God will not a sua área de enlarge your domínio. domain. Você não vai conseguir aumentar a sua área de You will domínio not enlarge se your você está domain. preocupado com você mesmo. you're worried about Se você está yourself, preocupado mais com você, if you're worried com as with suas you, circunstâncias. with your Nós ouvimos na circumstances. quinta-feira We passada heard last Thursday sobre um coração about a quebrantado. heart Deus broken quer nos heart. levar a ter este coração. God wants us to have Mas this muitas heart. vezes esse caminho But sometimes para the esse way coração for quebrantado, this heart broken para heart entender o domínio e o governo de Deus, to understand God's para government, desejar esse to governo, desire this nós government, precisamos, we need. ou melhor, muitas vezes Many times encontramos confronto. we are confronted. Confronto. Confront. Coração quebrantado The heart broken. é muitas vezes tratado Many times it's por treated confronto. by confront. O comodismo The staying still, é contrário, it's the é contrary. contra It's against a expansão. expansion. E muitas vezes, And many times um coração acomodado the heart that is precisa ser used, confrontado. you need to be confronted. Precisa ser confrontado You need to be confronted para poder o ver, so that it can move, para poder haver so that it can be um movimento move de expansão. of expansion. Às vezes que eu cresci mais, The times when I grew the most, estou falando de mim, talking about myself, foram os momentos que eu enfrentei maior confronto. were the times of greatest confront. Tudo bem? Okay? O pastor Rodrigo falou isso nas entrelinhas. Pastor Rodrigo said Muitas that vezes o in maior between. confronto Many times the greatest vem one das pessoas que nós mais amamos e confiamos. comes from people we love and trust the Alguém most. já passou por isso? Did anyone come through that? Agora, quando você recebe um confronto, quando você When- passa por um confronto, When you go through confrontation, quando você passa por uma guerra, when you go through e o que eu warfare, acabei de dizer, as I said, muitas vezes por pessoa que você ama, many times someone you love, você tem duas atitudes a tomar: you have two attitudes you can take. fechar-se You can close your ou heart, se movimentar. or you can move. Fechar-se You can move, close ou your se heart, movimentar. or you can move, Ou deixar or you leave. Deus tratar. God works, Ou render or surrender essa situação e this circunstância situation ao Pai, to the Father, ao Pai, to the que Father, pode te capacitar that may para enable you avançar. to Um grow. coração quebrantado, A broken um heart, coração humilde. a humble heart. Amém? Amen. Ah,
Às vezes a pessoa não sabe que está fazendo isso, o confronto, sometimes mas the person- aceite com humildade, The person does not know she's confronting you, so accept it humbly. aceite com o coração aberto. Accept it with an open heart. Volte-se para Deus Go back to God como único refúgio, with the only refugee entende, and understand que você precisa somente dele. that you need Foi only disso que Him. nós ouvimos quinta-feira. That's what you heard about on Preciso de Thursday. Deus. I need O God. Senhor é a minha maior The necessidade. Lord's my greatest need. Amém? Amen. Esse texto fala de Salmos. This text talks about Quando eu Psalms. busco o Senhor, When I run, quando when eu I seek the encontro o Lord, Senhor, when I find quando the eu tenho Lord, sede de Deus, when I'm thirsty quando eu for God, desejo Deus, when I desire podem God, vir confrontos, there may be mas eles conflict, vão servir but they will para eu be, conhecer, they will be used for me Senhor, to know para que Ele the me Lord, mostre so that He can show como me fazer, how to do, como dar o próximo passo. how to give the next Muitas step. vezes o confronto Many times the vem sobre mim confrontation e sobre você comes over us para te levar a um novo to nível, take us to a new para te dar level, o próximo passo. for us to get the next step. Como o salmista falou, As the psalmist o Senhor said, vai me ensinar então the Lord will teach como me sair then daqui. how to live here. Eu apenas não quero I don't want ficar only parado, to be stuck, paralisado. to be Eu paralyzed. quero avançar. I want to Eu reach. quero avançar. I want to grow. Não permitindo que um sentimento de autopiedade, Don't allow pity. autocomiseração, Don't allow pity, mas uma convicção but be que convicted Ele quer te conduzir that He wants to mais lead you perto do closer coração dele to His e heart, te fazer crescer. and He e te wants to fazer make you grow. expandir. He wants to make you Amém? expand. Amém? Amen. A maior maneira que podemos, prova que podemos dar a Ele que desejamos mudança, The greatest proof we can give Him of change é pensar is to think menos em nós least about ourselves. e mais nele, We think less about ourselves and more about Him, mais na sua vontade. more about His will. Amém? Amen. A vontade de Deus God's will, é alcançar pessoas. it's reach people. É alcançar pessoas. It's to reach people. É alcançar pessoas. Reach people. Amém? Amen. Eu vou ler um texto aqui. I'll read a text. João 15, 6 a 8. John 15, 6 to 8. João 15, 6 a 8. John 15, 6 to 8. Jesus diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. John 15, 5. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I am in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Repete comigo esse último texto. Repeat after me the last one. Nisto Amém? O que Amen. nós estamos falando aqui, queridos? What are we talking about here? Deus quer que você God wants you e eu and me. nos He multipliquemos. wants you and I to multiply. Deus quer que eu e você He wants you and I exerçamos domínio exercise the domain. aonde estamos plantados. Wherever we are planted, Você não é uma pessoa you are not a person largada that is thrown sem Deus, without God, largada that is thrown sem propósito. without a purpose. Deus te capacitou. God has Deus enabled te you. chamou. He has called Deus you. estabeleceu você He has established num you lugar in a place de domínio, of domain, num lugar
in the place de autoridade. of authority. Ele quer. He wants. Jesus está dizendo aqui, Jesus says se here, você não estiver em mim, if you're not in me, você não vai dar fruto. you can Mas bear toda vara que fruit. está nele, But all the branches that produz are in muito me, fruto. they produce much se eu e fruit. você If you and I, estamos na videira we verdadeira, are in the que é truly Jesus, vine, that is nenhuma Jesus, área da nossa vida no areas of our life deve estar should be estagnada. still. Precisamos We need. entender esse propósito. We need to understand this Precisamos purpose. alcançar esse We need to propósito. reach this purpose. Amém? Amen. Qualquer coisa que eu e você já fizemos, Anything you and I have ever done vai além. goes beyond. O que vai além daquilo que eu e você fizemos. Whatever goes beyond Dentro what we desse have done. propósito de expansão. Within this Dentro expansion desse purpose. propósito de expansão. Within this Quando expansion você chega purpose. nesse limite, When you get to the e você não limit, se conforma mais com a situação e you can't circunstância, conform to the situation and você precisa circumstance. de uma operação de Deus. You need God's Você precisa de operation. algo sobrenatural You de need Deus. supernatural from God. Amém? Amen. Repete comigo: expansão. Expansion. Expansão. Expansion. Alargar a Enlarge área de domínio. the area of Se eu e domain. você If you and I estamos vivendo isso are living that, e chegamos num limite, reach the limit, nós precisamos do próximo passo. we need the next step. E o próximo passo Next step que Ele me dá forças para fazer that He gives me strength to se make, chama rompimento. it's breaking through. Vamos encerrar com isso. Let's finish with this. Rompimento. Breaking through, Rompimento. breaking through, Rompimento. breaking through, Rompimento. breaking through. Ir além. Go beyond, Além. beyond, Além. beyond, Além beyond da cerca. the Além. edges. You go beyond, Além beyond do domínio. the domain, Além. beyond, Além beyond da posição que nós the estamos. position we are. Amém? Amen. Nós precisamos entender isso. We need to understand that Quando a expansão é maior que você, when the expansion is greater than you, você precisa fazer algo you need to do que something você nunca fez. that you have never done. Você precisa de um rompimento. You need a breakthrough. Estamos juntos? Are we together? Estamos juntos? Are we together? Rompimento. Breakthrough. Anote se quiser. Write it down if you want. É uma explosão repentina It's a sudden do explosion que você está fazendo agora, of what you're doing now, da posição of the position onde você está agora. where you are now. Amém? Amen. Falamos de expansão. We've talked about É expansion. assim que o reino se movimenta. That's how the kingdom É moves. assim que o reino acontece. That's how the kingdom happens. Não podemos estar conformados. We cannot be conformed. Temos que estar despertos. We have to be awake. Temos que estar despertos We have to be awake com o propósito de avançar. with the purpose of Mas para reaching. aqueles que estão avançando, But for the ones who para are aqueles que going estão through, em processo contínuo the ones who are in continuous process de avanço, of going de alargar, beyond, of enlarging, Deus tem algo maior. God has something Deus tem greater. algo maior. God has something Deus tem greater. algo maior. God has something greater. Isso se chama It's called rompimento. breaking through, Rompimento. breaking through, Rompimento. breaking through, Rompimento. breaking through. Amém? Amen. Quantos de vocês precisam de um rompimento? How many of you needs breaking through? Quantos de vocês querem um How rompimento? many of you wants to break through? Pense um pouquinho Think about it a bit na sua área in the area de domínio. of the main. Feche seus olhos. Close your eyes. Pense um pouquinho aonde você está plantado. Think about where you are now. Eu quero que você diga ao Senhor I want you to tell the Lord como você está. how you are. Feche seus olhos. Close your eyes. Fique de pé. Stand up. Olhe para o seu coração. Look at your heart. Existe alguma área que está sendo confrontada hoje? Is there any area that has been confronted? Existe algum today? confronto no seu Is coração? there any confrontation in your heart? Existe algum gigante? Is there any giant? Existe algum obstáculo? Is there any obstacle? Existe alguma decepção? Is there any deception? Existe alguma frustração? Is there any frustration? Existe algo que te incomoda? Is there something that bothers you? Existe algo que te paralisa? Is there something that paralyzes you? Olhe para o seu coração. Look at your heart. Olhe para o seu coração. Look at your heart. Diga para Deus: Tell God, o
O que você vai fazer com isso? what you're going to do about it. A pergunta é, The question is, a pergunta é justamente essa. the question is this. Deus está olhando para você God agora, is looking at you, para você e para mim, for you and me, e está dizendo, and He's saying, o que você vai fazer? what are you going to do? O que você vai fazer? What are you going to do? O meu reino My kingdom é de expansão, is of expansion, e de governo, of e government, de domínio. of domain. O que você vai fazer com essa situação? What are you going to do O que about você the vai fazer com essa situation? What are you circunstância? going to do with O the que você vai fazer com circumstance? esse What are you desafio? going to do with the challenge? Responda para Ele. Answer Him. Responda para Ele. Answer Him. Abra sua boca e responda para Open your Ele. mouth and answer Him. Ele quer He wants derramar nesta manhã to pour in this morning uma unção de expansão, an expansion uma unção de anointing, rompimento. breaking through Mas você anointing. precisa querer. But you need to want. Você precisa reagir. You need to react. Você precisa You reagir. need to O react. movimento precisa ser gerado aqui. There should be O a movimento movement precisa ser here. gerado There aqui. must be a movement Algo de here. Deus precisa ser gerado. Something of God must A be Bíblia diz generated. que Ele não está, Ele está em todo The lugar. Bible says that He's everywhere. Isso é a onipresença dele. This is the only Nós temos presence. aprendido We have que learned Ele se manifesta. that He moves Ele se Himself manifesta He moves himself aonde Ele é venerado, wherever He's aonde Ele é worshipped, reconhecido. wherever He's Por favor, acknowledged. querido, faça alguma Do coisa. something, dear one, Faça please. alguma coisa. Só você Do sabe o que você something. tem que Only you fazer. know how Se you have existe to uma do. área, uma There is circunstância an area of que está circumstance ficando apertada para that is você, tight que for está you, difícil para that você, is hard for hoje, you. Today, Deus te convida God a invites you expandir, to expand, a expandir, to expand, a expandir. to expand. Levante suas mãos Lift up your hands. e comece a orar sobre isso. Start to pray Abra about sua it. boca em voz Open your alta mouth out e loud declara and declare a sua insatisfação that you're not satisfied. e o que você quer fazer. Whatever you want to do. Amém? Amen. Movimente-se. Move yourself. Eu quero ouvir você. I want to hear you. Eu quero ouvir você. I want to hear you. Ore carabalabalabalabalabas. Oro condorobo condore cantarabalabalabalabalabas. Here condolorobo xere cantarabalabalabalabalabas. Movimento, Deus. Pai, nós clamamos por movimento. We cry for move, Re Father. catarabalabalabalabalabas. Querido, movimente-se, Move yourself, movimente-se. dear one, Oro move. condolorobo xere balabalabalabas. Ore cantarabalabalabas. Ore condoloroborobos. Você precisa dar um movimento. Você need to precisa move. mostrar na terra. You need to show on earth. Você precisa mostrar na terra que você quer dar esse passo. You need Que to show on você earth that you quer. want to step. Foi assim com Moisés. There has been with Foi assim Moses. com Davi. It was like David. Moisés foi em direção ao Mar Vermelho. Moses walked to the Red Moisés Sea. foi em direção ao Mar Moses Vermelho. walked to the Red Ele não Sea. tinha por onde caminhar. He had nowhere Ele to estava go to. encurralado. He was there Mas ele deu o stuck. primeiro passo. But he Ele stepped. disse: Deus, eu quero He passar. said, God, I want to go. Eu vou dar o passo. I will step Segundo o teu mandamento. according to your O mar se commands. abriu. And the, Foi assim. the sea opened. Foi assim com Davi. That was like David. Davi foi assim também. David happened the Ele same viu um with grande him. gigante. He saw a great Ele viu um giant. grande Golias. He saw Goliath. Ninguém em Israel, No one in ninguém no Israel, exército de no one in the Saul army of Saul podia enfrentá-lo. could go against Davi him. disse, But David Em said, nome do Senhor dos Exércitos, in the name of the é Lord neste of the nome que eu Sun. avanço. And in this Ele name I trouxe go. grande livramento He brought great setting free para Israel. to Israel. Dê o primeiro passo. Give the first Diga. step. Say Mostre para Deus que Show você God quer se mover, that you want to que você move, quer se movimentar. that you want to move. Quando eu desejo, When I desire, quando eu desejo mudança, e change, rompimento, breaking through, Deus envia algo sobre as God nossas vidas. send something over our Isso se lives. chama força. It's called strength. Isso se chama força. It's called strength. Você conhece na Bíblia You know in the Bible, Sansão. Samson, O poder de Deus God's power vinha sobre sua would vida come over his e life gerava nele and would generate in força, him strength, força, strength, força, strength, força, strength, força strength para avançar. to go through. Sansão Samson, entendeu o segredo, he understood the precisando de secret força to need para receber do strength Senhor. to receive Amém? from the Lord. Amen. Eu quero orar com você. I want to pray with you. Eu quero orar com você. I want to pray with you. Amém? Amen. Vamos dar alguns passos aqui. Let's give some O steps louvor here. pode subir. Worship team. Aleluia. Ore carabalabalabas. Eu quero que você levante suas mãos.
I want you to lift up your hands. E vamos fazer uma oração de arrependimento. Let's pray for repentance. Amém? Amen. Levante suas mãos. Lift up your hands. Repita comigo bem forte. Repeat after me. Pai, Father, em nome de Jesus, in Jesus' name, eu me arrependo I repent por toda a paralisia, for all the stuckness, por toda a estagnação, for all the stuckness, por não agir for not acting como filho do rei, as the son por of the não king, exercer domínio for not exercising the no território domain que Deus me colocou. of the territory God has Em given nome me. de Jesus, In Jesus' eu me name, arrependo I repent de não of manifestar not o manifesting teu reino, your o kingdom, teu governo, your o teu government, domínio your domain na minha vida. in my life. Em nome de In Jesus, Jesus' name, eu me movimento I move, e demonstrando showing indignação contra toda a estagnação, that I don't want to be stuck anymore. toda a paralisia, All the toda a stuckness, apatia, all toda a passividade, staying still, todo o limite all the limits que eu me encontro. that I am in. Eu me arrependo I repent e eu me movimento. and I move. Pai, eu desejo, I want, Father. eu almejo I want, eu Father. quero I desire demonstrar to show total dependência de Deus. my dependence of God Eu não complete. posso nada I can nothing sem o Senhor. without you. Tudo que tenho Without everything I have é teu, is yours. vem do Senhor. It comes from E eu you. preciso And I need estar ligado na to videira be connected to para the gerar vine, fruto. to bear fruit. Pai, em nome do Senhor, In the eu Lord's clamo name, agora I cry out now por espírito for a de spirit força of strength para rompimento. to break through. Faça o que o Senhor tiver que fazer. Do whatever you have to do. Avance. Let's na go minha forward vida. in my life. Querido, eu digo para você agora, I tell you now, dear one, recebe a receive, força do Senhor receive para the o teu strength of the Lord for your rompimento. breakthrough. Recebe a Receive força the do strength Senhor of the para o Lord teu for your rompimento. breakthrough. Eu libero agora I release força now do Senhor strength of para the o Lord teu for your rompimento. breaking Querido, through. agarre isso na Reach it região now in the celestial. heavenly Pegue realms. isso na região Get it in the celestial. heavenly Está realms. aí para It is você. there for Ao you. que você precisa, Whatever lá na you empresa, need. lá na For your família, company and your family. no ministério, In your na casa de ministry, paz, in a o que casa de você paz, precisa, whatever you need, recebe agora. receive it Eu now. libero sobre você I release força over you para o strength rompimento. for breaking through. Receba a estratégia. Receive the Corra strategy. para a região celestial. Run for the heavenly Pegue o ones. teu dom, Get pegue your o teu gift. talento, Get your pegue gift. a tua arma. Get your Deixe weapon. Deus manifestar o sobrenatural sobre você. Let God manifest the supernatural over you. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Diga isso para Say ele. that to him. Diga isso para ele. Say that to him. Diga isso. Say that. Eu quero, eu recebo. I want and I receive. Ecatarabarabas. Aleluia.